Está escrito: eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, o bem para que vivas. É uma escolha. É uma escolha. Eu até sempre digo, no meu ponto de vista, do que eu tenho sempre vivido e visto, nem o diabo obriga ninguém a pecar e nem Deus obriga ninguém a ser salvo. O homem é suficientemente capaz de fazer a sua escolha. E por que muita gente faz as escolhas erradas? Por não conhecer nem um lado e nem o outro. Porque se alguém conhecesse Jesus e o que ele tem preparado para aqueles que obedecem a sua palavra, jamais renunciaria a Jesus por este mundo. Jamais. A vida é participar das coisas. A morte é paralisar de tudo. E o que é a morte? A morte é separação. Adão morreu imediatamente a partir do momento que ele experimentou do fruto, porque ele saiu da atmosfera espiritual, saiu do mundo espiritual e passou ao mundo físico. E agora ele está separado de Deus. Agora temos a morte física. A morte física é a morte que antecede a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. A primeira morte é a morte espiritual. Quando o homem se separa de Deus, desobedece a Deus, ele morte espiritual. É separado de Deus. Se você pode ler Lucas, capítulo 15, você vai ler ali a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo resolve voltar para casa, até achando que o seu pai não iria recebê-lo, o seu pai recebeu, fez um grande banquete e citou para o seu irmão mais velho a seguinte frase: eu estou fazendo uma festa para o meu filho, porque ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Isso aqui fala de morte espiritual. Ausentou-se do pai, separou-se do pai, estava morto para o pai. Assim que ele retornou, o pai viu o seu filho ressuscitado, ou seja, voltou a viver na sua companhia. Então, assim, a morte física, no meu ponto de vista, dei um nome muito singular: morte intermediária. Quando o homem se separa de Deus, ele tem a primeira morte, que é a morte espiritual. Quando ele morre fisicamente, a morte física é quando Deus separa a alma do homem do seu corpo. O Todo-Poderoso tira a minha alma do meu corpo e o meu corpo tomba sem ação, porque Deus separou. Deus separou a minha alma do meu corpo, porque o valor em mim não é o corpo. O valor em mim é a alma. É a alma que tem valor para Deus. É o campo espiritual que é importante para Deus e não o físico. Porque o físico Deus fez de barro, mas o espiritual não. Recebemos a inspiração do poderoso Deus para vivermos. No dia em que Deus fez Adão, Adão só se moveu depois que ele soprou no seu nariz. Soprar no nariz não é o importante é o que entrou pelo nariz. A vida. E Deus tirou da vida dele, da aspiração dele. É isso que é importante em nossas vidas para Deus. E quando Deus quer acabar com isso, ele separa outra vez, porque foi ele que uniu o corpo com o espírito.
com a alma, a qualquer momento ele pode também separar a alma do corpo. E quando ele separar a alma do corpo, o corpo fica inválido, fica imóvel. Cabelo não cresce, olho não enxerga, ouvido não ouve, boca não fala, nariz não sente olfato, não se mexe, os nervos todos eles paralisam, o coração apodrece, o homem apodrece, porque não tem vida. O que Deus fez? Somente separou a alma do corpo. E se você, meu amigo, está separado de Deus, segundo a Bíblia, você está morto. Eu também estava morto. Mas aqui está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Porque se eu ressuscitar com Cristo e continuar buscando as coisas da terra, certamente morrerei outra vez. Agora vamos falar da segunda morte. A segunda morte é triste, porque aí a segunda morte é diferente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E às vezes, por não entendermos, pensamos que o apóstolo Paulo está falando de morte física. Mas aqui não se fala da morte física somente. Fala da morte espiritual. Uma vez que nos afastamos de Deus, nos tornamos inimigo de Deus. E toda vez que nós lutaremos contra Deus, se nós somos inimigos dele. E os seus inimigos Deus pune com a morte eterna, que é a segunda morte. Continuando lendo o texto, nós podemos ver aqui, no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestis do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando nós deixamos as coisas do mundo, as coisas que satisfazem a carne, nós então nos aproximamos de Deus, porque a nossa alma, o nosso espírito, tem sede de Deus. A nossa carne quer se satisfazer, mas o nosso espírito quer satisfazer em Deus. Então, conheça a morte e conheça também a vida. É por isso que a humanidade é desesperada com medo da morte. Ninguém quer morrer, justamente porque não sabe para onde vai depois da morte. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, porque vai chegando para 20 segundos, 20 minutos. Mas eu prometo, se Deus permitir, voltar com o vídeo dando continuidade, falando sobre a morte. E depois da morte. Lembre, você só pode fazer alguma coisa pela sua alma enquanto você estiver na carne. Enquanto você estiver aqui no mundo físico. E é por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem vem a mim nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a única solução é Jesus. É o único caminho para a salvação, é Jesus. Deus abençoe. Isso não é matemática, isto é um ponto de vista.